Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação da palavra, mais uma oportunidade, para nos encontrarmos com o nosso Senhor nas Sagradas Escrituras. Eu sou o irmão Daniel Arcanjo, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, de contemplação dos ensinamentos do Senhor e que possamos mais uma vez nos abrir para tudo aquilo que Ele deseja falar conosco, que Ele deseja transmitir para nós através das Sagradas Escrituras. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vem tocar nossas mentes, vem abrir nossas mentes e nos iluminar com tua doce luz. Vem, Espírito Santo, e nos concede o conhecimento, o entendimento, o discernimento, a sabedoria e a inteligência, todos os dons necessários para bem compreendermos a tua doce palavra. Vem, Espírito Santo de Deus, toca nossos ouvidos, abre os nossos ouvidos espirituais, abre os nossos ouvidos para que possamos escutar tua doce voz, para que não sejamos confundidos, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, toca nossos ouvidos e com a tua santa palavra, com a tua doce voz, vem penetrar em nossas mentes, vem penetrar em nossos corações, vem derramar sobre nós as tuas bênçãos, vem derramar em nossos corações a tua semente, vem fazer semear a semente da tua santa palavra. Vem, Espírito Santo de Deus, queimar nossos corações. Vem, Espírito Santo de Deus, fazer de nossas almas, de nossos corações, terra fértil, para que a tua palavra possa frutificar em nós os teus desígnios, teus mandamentos, tudo aquilo que desejas fazer. Vem, Espírito Santo de Deus, toca em nós. Vem, Espírito Santo de Deus, queima-nos. Vem, Espírito Santo de Deus, aflorar mais e mais a nossa espiritualidade, nossa experiência contigo. Vem, Espírito Santo de Deus, queimar nossas almas, incendiar nossas almas para que tenhamos mais intimidade contigo, para que tenhamos relação direta contigo, intimidade verdadeira, genuína. Vem, Espírito Santo de Deus, necessitamos de ti. Vem, Espírito Santo de Deus, e se revela para nós, para que sejamos totalmente guiados por Ti e assim possamos alcançar o céu. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém, meus irmãos? Possamos então abrir nossos corações e deixar que o Senhor venha falar conosco através de suas leituras. Deuteronômio, capítulo 4, a partir do versículo 1, na primeira leitura vai dizer o seguinte: Moisés falou ao povo dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que fazendo vivam e entrem na posse da terra prometida que o Senhor Deus de vossos pais vai vos dar. Eis que vos ensinei leis e decretos conforme o Senhor, meu Deus, me ordenou, para que pratiquem-nas na terra em que vão entrar e da qual hei de tomar posse. Vocês os guardarão, pois, e os porão em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas estas leis, digam: na verdade, é sábia e inteligente essa grande nação. Pois qual é a grande nação cujos deuses lhe são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos como esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Mas toma cuidado, procura com grande zelo não te esquecer de tudo o que vistes com os próprios olhos, e nada deixes escapar no teu coração por todos os dias de tua vida. Antes, ensina-o aos teus filhos e netos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus. Pois reforçou com segurança as tuas portas e os teus filhos em teu seio abençoou. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Ele faz cair a neve como a lã e espalha a geada como cinza. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos e suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não pensem que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem mesmo uma só letra ou vírgula terão sido tiradas da lei,
sem que tudo tenha se cumprido. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino de Deus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, avançamos na caminhada quaresmal, terceira semana da quaresma, quarta-feira. Hoje, de modo muito didático, digamos assim, a liturgia ela nos convida a compreender mais uma vez que existe uma necessidade para as nossas vidas. A necessidade de louvar o nosso Deus por tudo aquilo que Ele fez em nosso favor. Há a necessidade de adorá-lo, porque Ele é o Deus verdadeiro. Há a necessidade de clamar a Ele, porque Ele nos libertou da terra do Egito, nos libertou da terra onde nossos antepassados eram escravizados, e Ele nos deu uma terra prometida. Há a necessidade de nos voltarmos para o nosso Deus e ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer, ouvir aquilo que Ele tem a nos ensinar. Há a necessidade de nos voltar para as leis e decretos conforme o Senhor, nosso Deus, ordenou a Moisés que transmitisse para nós. Há a necessidade de praticar tudo aquilo que Ele deseja que pratiquemos. Há a necessidade, através do Evangelho de hoje, de ouvir as palavras do Senhor, colocar em prática e transmiti-la para outros irmãos e irmãs, para que todos alcancem a verdade e pela verdade sejam salvos, como vai dizer São Paulo. Há a necessidade de sermos discípulos, irmãos, apóstolos, testemunhas da verdade que é Jesus. Essa é a essência da liturgia de hoje. De alguma forma já está tudo resumido, inclusive eu poderia encerrar essa meditação agora, aqui, bem aqui. Mas obviamente a palavra ela é profunda, ela vai além. Na primeira leitura nós temos então Moisés. Aqui é uma lembrança do Antigo Testamento. E quando eu digo nossos antepassados, eu estou falando da herança religiosa, obviamente, porque descendência direta, falando de sangue, né, descendência consanguínea, nós não temos. Culturas diferentes, civilizações diferentes, mas nós temos uma mesma herança e essa herança é Cristo. Essa herança é a crença da vinda do Messias e nós cremos, graças ao bom Deus, que o Messias já veio e o nosso Salvador é verdadeiro e Ele está falando conosco. Mas ainda assim nós podemos aprender muito com as leis de Deus que foram escritas por Moisés, inspiradas pelo poder de Deus, inspiradas pela sabedoria divina, escritas por Moisés. E é por isso que nós temos a nossa primeira leitura de hoje. Israel, povo escolhido por Deus, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir. Ouve as leis que Deus transmitiu para mim. Ouve os decretos que Deus me mandou escrever e ensinar para vocês. É Moisés dizendo. Israel, você faz parte de Israel. Você é povo de Deus. Eu sou parte do povo de Deus. Nós somos juntos membros dessa igreja mística de Cristo. Nós precisamos ouvir o que a palavra está nos dizendo, porque fala diretamente para nós. Mesmo com toda a distância temporal, fala diretamente conosco. Ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que fazendo-o, vivam e entrem na posse da terra prometida, que o Senhor Deus de vossos pais vai dar a vocês. Para que possam realmente alcançar as promessas, para que possam realmente alcançar aquilo que Deus deseja entregar para vocês, para que possamos realmente alcançar todas as bênçãos e graças que Deus quer derramar em nossas vidas, escutar as leis, escutar a palavra do Senhor, contemplar a palavra do Senhor, meditar nos decretos, meditar naquilo que o Senhor nos ordena, nos ensina, nos pede, e fazer, viver. A palavra inclusive não é fazer. A palavra principal aqui é cumprir, vivendo
verdadeiramente até alcançar a posse da terra prometida. Cumprir para que, fazendo isso, se nós realmente fizermos, se nós realmente ouvirmos as leis e compreendermos os decretos do Senhor, possamos viver. Deus quer que nós possamos viver segundo as leis, decretos, normas, segundo tudo aquilo que Ele já instituiu para nós. Seja na lei mosaica, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, seja na lei profética, principalmente depois de Samuel, e mais do que isso, nas leis, nas normas, nos mandamentos, ensinamentos dados pelo nosso Mestre Maior, Jesus Cristo, a Palavra de Deus encarnada, o Verbo de Deus. Se nós realmente pararmos a nossa vida mundana, se nós realmente pararmos de fazer tudo aquilo que temos o hábito de fazer neste mundo e começarmos a nos voltar para Deus e começar a fazer as coisas que devem ser feitas aos olhos de Deus para agradar tão somente a Deus, nossa vida vai mudar, a órbita da nossa vida vai mudar, vamos aos poucos sendo santificados e vão olhar para nós de uma forma diferente. Nós não vamos mais nos importar com o que pensam de nós, nós não vamos mais nos importar com as provações, não vamos mais nos importar com as perseguições, não vamos mais nos importar com qualquer tipo de situação à nossa volta, porque o centro da nossa vida é Cristo e é para Ele que nós olhamos, somente para Ele que nós olhamos. E quando nós fazemos isso, quando nós nos voltamos para o nosso Deus, tudo à nossa volta se transforma. E olha só o que Moisés vai dizer no versículo 6. Se vocês guardarem as leis e os decretos do Senhor e se colocarem tudo em prática, vão olhar para vocês e vão ver que a vossa sabedoria e inteligência supera em muito os outros povos. Para que possam ouvir de vocês todas essas leis e possam dizer, na verdade, é sábia e inteligente esta grande nação. O povo de Deus é sábio e inteligente todas as vezes que obedece às leis de Deus. O povo de Deus é sábio e inteligente todas as vezes que segue os decretos do Senhor. O povo de Deus é sábio e inteligente todas as vezes que observam as leis de Deus, observam os decretos e obedecem aquilo que Deus nos manda fazer. Qual é a grande nação cujos deuses lhe são tão próximos como o Senhor nosso Deus? Qual é a grande nação que tem um Deus tão próximo quanto o Deus de nossos pais? Nosso Deus maior. Aqui é algo muito particular que vale a pena comentar com vocês. A cultura daquela época, e antes mesmo de Moisés, desde Abraão, a cultura em geral é a cultura do politeísmo, muitos deuses. Uma cultura onde muitos povos, seja no Egito, seja na Arábia, na Suméria, Mesopotâmia, as cidades, elas são preenchidas por deuses de barro, como vai dizer na palavra de Deus, como vai dizer na Bíblia, deuses de barro, deuses, ídolos, idolatria profunda. E quando Moisés ele vem justamente dizer isso, qual é a grande nação cujos deuses lhe são tão próximos como o Senhor nosso Deus, é para lembrar aquilo que aconteceu com o patriarca Abraão. Nenhum outro Deus, nenhuma outra divindade, nenhum outro ídolo fez o que o nosso Deus, Javé, o que o nosso Deus, o Senhor, Elohim, o que o nosso Deus fez é incomparável. Ele mesmo se apresenta em glória transfigurado diante de Abraão e diz para Abraão sair de sua terra e ir para a terra prometida, a terra que ele iria lhe confiar. Somente o nosso Deus, o Senhor, Deus verdadeiro, Javé, somente Ele fez isso. E essa é uma prova direta de que não existe outra nação, somente o povo de Deus, somente Israel tem proximidade com o Deus verdadeiro. Somente Israel, nós que somos povo de Deus, somente nós temos a oportunidade de nos aproximarmos
do Senhor de uma forma completamente diferente. E enquanto as almas estiverem presas aos seus ídolos, enquanto os corações estiverem presos a coisas que não acrescentam em nada, enquanto cada um de nós nos perdermos com as coisas mundanas, não seremos Israel, não seremos verdadeiramente povo de Deus, não seremos sábios e inteligentes. Versículo 8. Qual nação haverá tão grande, que tenha leis e decretos tão justos, como esta lei que hoje eu ponho diante dos olhos de vocês? Moisés está falando aqui nesse versículo sobre sobre situações muito dolorosas e assustadoras do período, daquela época, no Antigo Testamento. Divindades onde os religiosos da época diziam que tinha que sacrificar humanos. Os religiosos da época, eles faziam holocaustos. Diversas realidades absurdas do paganismo daquela época. E quando Deus usa Moisés para libertar o povo hebreu do Egito, ele está dizendo: vocês são o meu povo, um povo que eu confiei, um povo que eu escolhi, um povo que eu desejo salvar e libertar de toda essa idolatria, de toda essa mancha, de todos esses pecados, porque os outros povos não quiseram se curvar a mim. É isso que Deus está dizendo. E aí quando Deus ele usa Moisés para que ele possa escrever os mandamentos, instituir as leis de Deus e colocar por escrito todos os decretos, é porque Deus está dizendo: se vocês fizerem isso, vocês serão diferentes de todos os outros povos. Vocês serão justos se seguirem a justiça de Deus. Vocês serão justos se seguirem as leis de Deus. Vocês serão justos de uma forma que outros povos não são. Vocês serão justos de uma forma que outras nacionalidades, outras nações não conseguem ser. Por quê? Porque quando Deus chama, Ele chama para uma vida diferente da vida dos outros. Quando Deus te chama para perto dEle, Ele quer te fazer diferente de tudo o que o mundo apresenta. O mundo apresenta idolatria, Deus se apresenta para você como Deus verdadeiro. O mundo quer fazer com que você caia, quer fazer com que você se perca. Deus quer fazer com que você se encontre nele. Se encontrando nele, achamos a salvação. Você acha a salvação. É por isso que Moisés vem e fala, né? Que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos? Como esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos. Cidades e cidades daquela época que tinham educação autoritária. Crianças que estudavam e às vezes quando erravam eram machucadas. Batiam. Brigavam. Culturas que realmente levavam para situações absurdas que nem vale a pena comentar aqui. E Deus, Ele traz paz. Ele fala de amar acima de todas as coisas. Ele fala de honra. Ele fala de virtudes. Deus fala de zelo. Deus fala de tranquilidade. Coisas que não dá para fazer, não dá para ver em outras culturas. Somente o povo de Israel, se de fato aceitarmos ser esse povo. E aí vem, diante de tudo isso que Moisés coloca, diante dessas perguntas, versículo 9, Israel, toma cuidado. Porque apesar de tudo isso, é preciso procurar ter grande zelo para não se esquecer de nada daquilo que viram e ouviram. É preciso ter grande zelo, é preciso cuidar, é preciso resguardar, é preciso buscar, é preciso obedecer. É preciso tomar cuidado para não fugir daquilo que Deus está pedindo na lei, nos decretos, nos mandamentos. Para não esquecer de nada daquilo que Deus faz. É por isso que também em Deuteronômio, Moisés vai dizer: não esquece-te, medita na lei deste livro dia e noite sem cessar. Lá no final de Deuteronômio. Por quê? Porque todo santo dia nós precisamos meditar a palavra de Deus e jamais esquecer daquilo que Deus fez em nosso favor e também jamais esquecer de tudo aquilo que Deus nos pede para fazer. Quantas e quantas vezes nós esquecemos?
e esquecendo de meditar, esquecendo de falar com Deus, esquecendo de contemplar a palavra do Senhor, caímos, pecamos, não vigiamos, perdemos nossa vida de oração. E mais do que apenas relembrar, mais do que apenas ter zelo, mais do que não esquecer, Moisés ainda vai além. Não deixe que nada disso escape ao teu coração todos os dias da tua vida. E mais do que isso, antes de esquecer, antes de deixar escapar do teu coração, ensina essa lei aos teus filhos e netos. Ensina essa lei à tua descendência. Ensina essa lei para outros corações que precisam também aprender e também precisam não esquecer. Quando fazemos isso, nós glorificamos o Senhor. Nós honramos a sua palavra. Quando fazemos isso, nós obedecemos a lei de Deus. Nós cantamos louvores, nós exaltamos o nome do Senhor. É um Senhor que verdadeiramente nos pede paz, tranquilidade, amor, que nos faz fugir de tudo aquilo que a mundanidade tem pedido para nós. Enquanto o mundo nos pede algo completamente absurdo, Deus nos pede para rezar, orar e vigiar, guardar seus mandamentos. E aí vem os Santos Evangelhos justamente para que nós possamos completar tudo isso que foi meditado com as palavras de Jesus, que está falando aos seus discípulos, dizendo que eu não vim abolir a lei, não vim abolir os profetas. Se vocês acham que eu vou mudar tudo que já foi escrito, não, seria incoerência. Como é que Deus, que instituiu todas as leis e os profetas no Antigo Testamento, iria se contrapor no Novo Testamento quando ele enviasse Jesus, seu Filho? Não, Jesus é o verbo divino que se fez carne, a própria palavra de Deus encarnada. É o cumprimento de toda a lei, o cumprimento pleno de tudo aquilo que foi dito pelos profetas. Versículo 17. Em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma única letra ou vírgula será tirada daquilo que foi escrito na lei, justamente para que tudo se cumpra. É preciso que tudo se cumpra. Ou seja, é preciso haver coerência. Havendo coerência, assim vai existir a verdade. De uma forma que mostra que Deus, no passado, não iria destruir tudo aquilo que ele fez e mentir no presente. É isso que Jesus está dizendo. Deus não é mentiroso. Aquilo que ele fez no passado, ele vai cumprir também. Aquilo que ele prometeu no passado através dos profetas, ele vai cumprir. Ele está cumprindo. E tudo se cumpre em Jesus Cristo. Tudo se reforça em Jesus Cristo. E aí Jesus fala, entendendo tudo isso, entendam e percebam. Versículo 19. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, quem ensinar errado para os outros, e quem disser para os outros desobedecerem também, vai ser considerado o menor no reino de Deus, o menor no céu. E o menor no céu é aquele que é lançado no purgatório, porque foi desobediente. Porém, quem praticar toda a justiça, quem praticar a lei, quem cumprir aquilo que os profetas profetizaram, quem fizer o que está escrito, praticando e ensinando, este será considerado grande no reino de Deus. Rezemos então, meus irmãos e irmãs, pedindo para que Deus possa nos ajudar, para que o Espírito Santo possa nos ajudar a cumprir toda a lei, praticar toda a lei, praticar os mandamentos dia após dia, jamais esquecer das palavras dos profetas, realmente nos lembrar e buscar mais e mais a Jesus, e que assim nós possamos alcançar a bênção, a graça, a honraria de ser chamados grandes no reino de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com sua mãe Maria Santíssima e seu paizinho São José. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, você que acompanhou mais este momento de meditação. Compartilha com mais almas que precisam ouvir também a Santa Palavra, as Sagradas Escrituras. E até o próximo momento de meditação. A paz do bom Deus permaneça em vossos corações.